graça e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, comecemos aqui lendo 1 Coríntios 10:31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. E assim, invocando o nome do Senhor e através do agir do do Espírito Santo, é que nós iniciamos mais esse vídeo, mais um vídeo. No último, nós falamos sobre você ler a Bíblia, e aí eu falei sobre duas coisas importantes na vida de um cristão. Primeiro, conhecer a Bíblia, conhecidas Escrituras ou Palavra de Deus. No caso, escolhendo a tradução que mais traduza, permita-me esse pleonasmo, que mais traduza de forma fiel a revelação de Deus. E em segundo lugar, outra coisa fundamental, é a escolha da igreja, na qual se deve congregar. Então chegou o momento de se falar sobre a escolha da igreja. No final desse vídeo, na parte final, o meu foco vai ser para essa prática. Bem, para se escolher uma igreja, faz-se necessário se entender minimamente, assim eu penso, sobre a história da igreja, a situação da igreja dentro do cristianismo. Então há necessidade de conhecermos também a história do cristianismo, por estar a igreja nele inserida. Devemos sim nos valer da Bíblia, porque é aqui onde nós buscamos as informações históricas, geográficas e principalmente espiritual. E também nós devemos nos valer da teologia bíblica e da teologia sistemática. A questão da teologia, muitas vezes nós, quando ouvimos falar em teologia, já ficamos um pouco assustados. Teologia nós sabemos, teologia, logia, estudo, tel, Deus, estudo de Deus. E aí vem aquela pergunta prévia: a gente pode conhecer a Deus, estudar a Deus? Na verdade, nós não estudamos Deus em si, porque isso é impossível ao homem, mesmo porque o homem não teria essa possibilidade. Mas a teologia, na realidade, ela significa o estudo da revelação de Deus, ou seja, o estudo que Deus foi revelado por Ele mesmo através da sua palavra, e por isso que nós estudamos a teologia, ou seja, a revelação de Deus. Essa é teologia bíblica e teologia sistemática. E no caso desta, ou seja, da sistemática, ou seja, o sistema bíblico, nesse caso observando a matéria específica para efeito da igreja, eclesiologia, que fala sobre trata sobre a igreja. Esse é o ideal, irmãos? É conhecermos minimamente acerca disso, do cristianismo, da história da igreja dentro do cristianismo, e aí essas interpretações feitas de acordo com as teologias, seria a maneira mais ideal de conhecermos sobre igreja e assim podermos escolher. Quando se fala em igreja, pelo menos comigo, que vem logo na minha mente, é aquela construção, é uma nave. No campo, vamos dizer assim, do catolicismo romano, aquelas igrejas célebres, aquelas construções bonitas, ricas, e também não uma dimensão tão imensa como as famosas catedrais, mas, por exemplo, aqui no interior do nosso estado, a Paraíba, em cada cidade tem uma igreja. Por exemplo, na cidade de Pombal, onde eu morei lá como criança, tem a sua igreja, a matriz católica.
E todas as cidades normalmente têm, né, a sua igreja católica. Mas quando nós queremos pensar também em igreja, numa feição do protestantismo, ou seja, uma igreja de feições evangélicas, pelo menos para mim, vem aquelas igrejas branquinhas geralmente lá nos Estados Unidos, né, com um perfil mais diferenciado, mais simplório. Aqui também nós podemos lembrar também, por exemplo, da primeira igreja batista aqui no centro da cidade, né, que tem aquelas características. E normalmente quando nós falamos de igreja pensamos num prédio, não é isso? Não é fácil sistematizar e resumir um estudo sobre a igreja. Então é indispensável compreender o seu significado. Por isso que eu comecei esse vídeo falando sobre a necessidade de conhecermos a história do cristianismo, como a igreja nele está inserida, para chegar ao significado da igreja. Afinal, devemos refletir e termos clareza em nossa consciência espiritual, porque estamos em uma igreja e porque estamos em uma determinada igreja. É aquilo que a gente sempre diz, porque eu estou aqui e não estou ali, né? O irmão já se preocupou com o fato de estar numa igreja que não conhece, de repente parou para pensar nisso, o que é mesmo essa igreja, o que é que significa para mim, né? O que é que ela revela? O irmão já pensou sobre isso? Eu fiz aqui algumas anotações, por isso que eu também de vez em quando eu vou olhar aqui para não me perder, né, no raciocínio. Importa dizer, né, que há inúmeros estudos, várias informações acerca do que vem a ser uma igreja. Recomendo que procurem, tem a ver com o que eu vinha falando, se aprofundar mais sobre o assunto, deixando o alerta que nem todos os estudos e informações disponíveis merecem credibilidade. Isso não é só para o estudo da igreja, isso é com todos os segmentos, né, da nossa vida. É importante a gente saber com quem estamos lidando, né, com as informações que estamos colocando em nosso coração, em nossas mentes. Então, aliás, essa é uma questão, parece muito óbvia, né, mas muito relevante nos tempos atuais, onde os falsos profetas e os experts, ou seja, os ditos especialistas, utilizam os espaços midiáticos para disseminar a confusão. A confusão aí é até uma forma de eufemismo, para não dizer outras palavras, né? Assim, tentando facilitar a vida de todos nós, eu vou colocar alguns links aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar sobre o assunto, reconhecendo, né, é claro que existem inúmeros outros links ou vídeos ou artigos que versam sobre a questão da igreja. Mas, afinal, o que vem a ser igreja? Bem, para muitos, a igreja é a representação material de uma religião. Eu até falei isso no início, né? Quando eu penso numa igreja assim ou assada, eu estou como que materializando a religião, né, em que eu adotei, o que fui vocacionado. O lugar onde se pratica a fé, a construção de pedra, as quatro paredes erguidas pelas mãos dos homens, refletindo uma instituição organizada por pessoas. O lugar onde Deus habita, também comumente chamado como a casa de Deus. A importância de saber o sentido da verdadeira igreja guarda estreita relação com a nossa espiritualidade. Normalmente que a confusão não é benéfica à fé. A fé é algo absoluto e nós não podemos relativizá-la. Ainda que o conhecimento intelectual, né, puro e simples
por si só, ele não representa a revelação do amor que temos por Jesus e muito menos a prática desse amor. Afinal, é o Espírito Santo que nos molda. Bem, na jornada do discípulo, no processo de santificação, após o genuíno arrependimento e confissão a Jesus como único Senhor das nossas vidas, ou seja, a conversão, é preciso de uma forma bem definitiva buscar o discernimento sobre o que a igreja causa a nossa existência, com os seus reflexos, que são incontornáveis na nossa eternidade. Afinal, uma igreja não bíblica pode ser o nosso passaporte para o inferno. A dureza dessas palavras não é mera retórica, mas é questão espiritual mesmo, mais profunda. Faço uma digressão aqui acerca da religião. Então, como nós estamos nesse primeiro momento que antecede a finalização do objetivo deste vídeo, que é a escolha de uma igreja, nós estamos aqui no início fazendo uma digressão acerca de vários assuntos. Então, acerca da religião, nós podemos pensar logo assim, se tivéssemos, por exemplo, nascido no Irã, provavelmente a nossa religião seria o islamismo, a religião mais nova, de 470 anos antes de Cristo, ou melhor, depois de Cristo, 470 anos depois de Cristo, a mais nova. E frequentaríamos as mesquitas lendo o Alcorão. Caso tivéssemos nascido na Índia, provavelmente adotaríamos como religião o hinduísmo, a religião desta feita mais velha, cerca de 3.228 anos antes de Cristo, com os seus templos e vários deuses, lendo então o Vedas. Se fôssemos adeptos do judaísmo, uma religião de cerca de 1800 anos antes de Cristo, lá no tempo em que nasceu Abrão, no hoje Iraque, estaríamos frequentando as sinagogas e lendo o Tanakh, que reúne 24 livros em 3 grupos: Neviim, os profetas, Ketuvim, os escritos, e a Torá, a lei. A Torá, todos sabem, é o mesmo Pentateuco, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, escrito por Moisés. E por aí vai, em termos de religião, Então nós poderíamos ter nascido em algum desses países e aí nós estaríamos mais provavelmente envolvidos com determinada religião. Eu traço esse panorama para fazer uma comparação com as igrejas, Às vezes a gente está numa igreja por quê? Por um motivo, nós nascemos em determinado lugar, nós fomos influenciados pela nossa família, alguma coisa... Mudamos de emprego e fomos aí perto de uma igreja tal. Por isso que essas digressões são importantes, para a gente refletir sobre a vocação da nossa fé. No Brasil temos opções de religião a escolhermos. Isso partindo da premissa de que somos nós que escolhemos a nossa religião. Mas a discussão sobre isso daria outro vídeo, A escolha da religião indica onde vamos e a quem vamos prestar culto. Como nós vimos ali, se a nossa religião é o hinduísmo, nós podemos prestar culto a vários deuses. Como vamos falar acerca de igreja, que é o objetivo deste vídeo, a religião é indiscutivelmente o cristianismo, com as suas implicações. Caso quiséssemos aprender mais profundamente acerca daquelas religiões, das demais religiões, nós precisaríamos estudar sobre elas. Como estamos tratando de igreja, do cristianismo, então vamos focar o nosso estudo nesse ponto. Então, para iniciar, vimos aqui o seguinte, um dado informativo.
compulsando aqui a Bíblia, nós encontramos o termo cristão, ou seja, seguidor de Cristo, por 3 vezes. 3 vezes. No livro Atos dos Apóstolos, 11:26, abre aspas. E foi em Antioquia que os discípulos pela primeira vez receberam o nome de cristãos, no período em que Barnabé e Saulo, fecham aspas. Isso foi no período em que Barnabé e Saulo viveram 1 ano ensinando aos seguidores de Cristo. No mesmo livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 28, abrem-se aspas. Ainda um pouco e por teus raciocínios fazeis de mim um cristão. Fecham-se aspas. No contexto em que Herodes rechaçou o apóstolo Paulo. E na primeira carta de Pedro 4:16, abrem aspas. Se sofres como cristão, não te envergonhes, antes glorifiques a Deus por esse nome. Fecham-se aspas. No caso, o apóstolo Pedro exortando os seguidores de Cristo. Aqui eu fiz uma referência, do termo cristão, porque tem tudo a ver com o cristianismo e, claro, com a igreja, que ocorre somente no Novo Testamento por essas 3 citações. Não há referência no Novo Testamento sobre o termo cristianismo, porém podemos compreender, o cristianismo, a junção do sufixo ismo, que é um sufixo neutro, com o termo cristão ou fé cristã, como referente o cristianismo aos princípios e doutrinas ensinados por Cristo, revelados na sua palavra, aqui na Bíblia. Então é importante, significativo saber o que significa uma igreja. O irmão já pensou sobre isso? Ou essa é uma questão que não importa muito, ou não é preciso ser refletida? Ora, só vamos escolher algo de uma forma correta quando sabemos sobre o que vamos escolher. A inexata compreensão do que seja igreja tem afastado a cada dia mais o homem de Deus, de si próprio e também do seu semelhante, quando não se sabe, quando não se compreende o que é uma igreja. Ainda que esse homem tenha frequentado, frequente ou venha a frequentar uma certa igreja. Coloco aqui entre aspas, porque na verdade, como a igreja aqui eu já vou anunciando o conceito da igreja, A igreja é o corpo de Cristo. O que se frequenta é um local onde o corpo de Cristo se reúne. Muitas vezes o termo igreja é usado como sinônimo de religião, eu até falei sobre isso. A religião protestante, a igreja protestante ou evangélica, a igreja católica, a religião católica, etc. Como sabemos, isso aí são as nominações dentro da fé cristã, do cristianismo. Aí eu sugiro, uma sugestão aqui mais objetiva, que estudemos acerca da história do cristianismo e, nesse sentido, eu coloco na descrição do vídeo um estudo que recomendo levado a efeito pela Escola do Discípulo da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. São 6 episódios que nos faz entender acerca do cristianismo e sobre a igreja. Bem, em relação à igreja, pergunto, você foi levado por alguém ou foi por vontade própria? O que te levou a frequentar essa igreja? Você conhece a história da igreja que frequenta? Você já pensou sobre isso? Bem, com essas notas introdutórias, passemos de fato a obter o significado da igreja, que eu já anunciei há pouco, em linhas mais superficiais. A igreja é lugar de culto.
e de culto a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a igreja, vamos pensar que é um lugar de culto. Eu tentarei fazer, me valendo de alguns estudos, uma síntese da história da igreja no Antigo Testamento. Para tentar nos ajudar com aquela ideia do ideal, que seria conhecermos mais acerca da história do cristianismo, da igreja no Velho Testamento, no Novo Testamento. Eu coletei alguma informação de estudos que estão aqui na descrição do vídeo para poder sedimentar melhor o raciocínio para chegarmos a responder como escolher uma igreja para congregar. Então, é como eu digo aqui, uma síntese da história do Antigo Testamento, da igreja no Antigo Testamento. O ideal seria um vídeo longo, específico sobre o assunto. Como essa não é o objetivo, esse não é o objetivo dessa mensagem, eu sugiro, já falei, aqui na descrição, acompanhar alguns estudos acerca do tema, esses estudos feitos por cristãos que eu reputo habilitados na fé, caso os irmãos se interessem em aprofundar mais o conhecimento. Bem, no Velho Testamento temos a compreensão, como diz, não existe a palavra igreja, nós falamos sobre isso. Então, no Velho Testamento, temos a compreensão do culto de adoração a Deus, desde o Jardim do Éden, pela obediência e pelo amor a Deus por Adão e Eva, onde Deus colocou o homem para cuidar e guardar o jardim. É bem interessante aí que Deus se apresentava na viração do dia, e ali Adão e Eva estavam ali fazendo a sua adoração e cultuando a Deus. Aí podemos dizer que seria o protótipo da primeira igreja, ou seja, o culto a Deus no início, logo no início. Temos também, no período de Caim e Abel, temos o culto onde existiam ali as suas manifestações da espiritualidade, quando haviam ofertas ao Senhor. Temos também depois o culto nos dias de Enos, que era descendente de Sete, onde pela primeira vez se exortou o homem a invocar-se o nome do Senhor para ser salvo. Ali já havia invocação do nome do Senhor. Há a descrição na Bíblia exatamente sobre isso. Segue também o período de Noé, cuja ação primeira dele ao deixar a arca, ou seja, após o dilúvio, a primeira manifestação de Noé foi erguer um altar a Deus, ou seja, culto a Deus. Veio em seguida Abrão, que após a batalha entre os 4 e 5 reis, ele se encontrou com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, o que já demonstra, pelo fato dele ser sacerdote, já a existência de culto a Deus. Bem depois vem as instruções de Moisés, após a escravidão dos hebreus por mais de 400 anos no Egito, em que visava a revigoração do culto a Deus, seguindo-se a instituição por Deus do tabernáculo móvel, a tenda, no deserto, antes de se alcançar a terra prometida. Aí nós já vimos aí de uma forma mais física, objetiva, mais instituída por Deus, a igreja móvel ali no deserto, após a libertação do Egito. E com a entrada na terra do Canaã, o culto veio a ser praticado, aí falando já na monarquia, quando o rei Davi centralizou em Jerusalém o culto
Surge então assim a centralização do culto em Jerusalém. Mas posteriormente, com a edificação do primeiro templo, do templo, através do rei Salomão, e aí surgiram as caravanas para adorar a Deus em Jerusalém. Um retrato fiel desse tempo são os Salmos 120 a 134, que são chamados cânticos de romagem, ou seja, as romarias que se faziam para se chegar ao momento dos cultos. Já era o culto, Era o culto, ali andando até chegar ao templo. Posteriormente, durante o exílio, o templo foi destruído pelos babilônios e nesse período não há informações sobre o culto, mas há registros bíblicos sobre as profecias exortando o povo a continuar adorando a Deus, conforme se vê, por exemplo, em Jeremias. Apareceram então as sinagogas no período de exílio e no período intertestamentário, ou seja, entre o Velho e o Novo Testamento, cerca de 400 anos. Elas funcionaram, as sinagogas, vinculadas ao templo. No tempo pós-exílio, ou seja, antes do período intertestamentário, a reconstrução dos muros de Jerusalém e também do templo, conforme Neemias e Esdras. Porém, mais do que simples reconstrução material, houve a reconstrução espiritual do povo de Deus, a volta ao culto. Conforme o profeta Malaquias, mais uma vez os profetas advertiram sobre o significado do culto, uma vez que o povo de Deus estava impregnado pelas culturas pagãs aprendidas no exílio. Como aprendemos na Bíblia, todas as solenidades, festas, foram determinadas por Deus, de modo que cultuar tem a ver com o que Deus estabelece. Deus é o mentor do próprio culto, do culto da sua glória. Este é o culto que agrada a Deus, e não as invencionices, às vezes hoje até bizarras, brotadas das mentes humanas. Outra lição importante é que, embora existam essas liturgias materiais, cerimônias, Deus adverte que tudo que foi ensinado tem de estar impregnado no coração daquele que cultua, no coração do povo, não sendo aceitos por Deus os rituais, obviamente, que não correspondem na prática à espiritualidade. Ou seja, o culto hipócrita é condenado conforme Isaías 1, 10 a 20. Finalmente, a vigilância em torno do propósito do culto deve ser constante daquele que cultua. Na história bíblica, vemos quando Israel deixa as culturas pagãs se introduzirem nos cultos, fazendo acréscimos indevidos. E isso ocorre em demasia nos dias atuais. Bem, meus irmãos, após essa rápida síntese, passemos o foco agora ao Novo Testamento, não sem antes recomendar mais uma vez os ensinamentos contidos nos vídeos, cujos links encontram-se transcritos na descrição, estudo dos quais nos valemos para trazer as informações aqui reveladas, e agradecemos àqueles que, pregando a palavra do Senhor, fazem com que o avanço do reino persista, a perseverança da palavra do Senhor. No Novo Testamento, o texto áureo para entender a igreja edificada por Cristo, agora vamos para o período do que se chama de fato uma igreja, uma igreja com o nome igreja, edificada por Cristo, é Mateus 16, 18. Diz assim, texto por demais conhecido. Diz Jesus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra Jesus,
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela ou contra ela. Bem, sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego, e a palavra traduzida por igreja significa eclesia, ou seja, assembleia, reunião daqueles que foram chamados para comungarem a fé em torno do nome de Jesus, nome de Cristo. Esse é o sentido de edificar a minha igreja nas palavras de Jesus. Então a igreja não é uma igreja, é a igreja de Jesus Cristo. Em outras palavras, igreja é um grupo de cristãos. Então vamos fazer o seguinte, irmãos. Tiremos da nossa mente a questão das construções. E agora aprendamos, definitivamente, que a igreja é um grupo de cristãos, um ajuntamento de cristãos, de crentes em Jesus. De fato, não existe igreja sem cristãos. No grego, o idioma do Novo Testamento, não é bem assim. Porque a palavra eclesia seria qualquer ajuntamento. Ali quando está lá, eclesia, está falando assembleia. Isso podemos ver no dicionário grego Strong. Na tradução para o português, aí vem a importância de entendermos aquele vídeo anterior sobre traduções da Bíblia. Então, na tradução para o português, a palavra utilizada para eclesia é igreja. Dando sentido, igreja, um ajuntamento de cristãos, ou seja, de seguidores de Cristo. Nesse sentido, não existe igreja sem Cristo. Então, quando nós pensarmos em igreja, agora nós devemos pensar que é um ajuntamento de seguidores de Cristo. Isso é igreja. Não existe igreja que não seja formada de seguidores de Cristo. Então, ponto pacífico, incontroverso, é que a igreja é de Jesus Cristo o cabeça, e os seus seguidores formam o corpo da igreja. Isso de modo pacífico, mas temos também, de outra parte, um sentido da igreja que se confunde com as instituições estabelecidas pelos homens. É aí onde é aí onde reside a problemática, de não se compreender bem sobre o que é que significa a igreja. Então essas instituições, que são estabelecidas pelos homens de forma visível, pois erguida materialmente, um lugar físico, tendo hierarquia, denominação e membros. Nesse contexto, agora esse outro, estamos definindo um lugar específico para o encontro do grupo cristão. A definição de um lugar para melhor comodidade do grupo cultuar a Deus não retira desse grupo a característica de ser igreja. Em outras palavras, a igreja se reunindo em um lugar previamente preparado. Jesus disse, isso é que importa, que reuniria um grupo de pessoas que seriam suas seguidoras, significando uma comunhão de pessoas seladas pelo Espírito Santo, que garante que você pertence a um grupo de seguidores de Cristo, a igreja. Tem-se ouvido muito por aí, eu sou a igreja. A igreja não é você individualmente. Se a igreja é uma assembleia, como nós já vimos na tradução, lá no grego, no original do grego, ela não pode ser uma só pessoa. Não encontramos nenhuma referência na Bíblia, nenhuma referência a essa possibilidade. Não existe, pois, repitamos, igreja de uma pessoa só, mas formada por um grupo de seguidores de Jesus, como já exaustivamente explicado.
Por isso, o sentido de comunhão. Ademais, como ensina Paulo em 1 Coríntios 12, a igreja é o corpo de Cristo e cada membro faz parte do corpo. Então, irmãos, igreja, portanto, não é um lugar físico, não é uma construção. Embora a igreja possa se reunir em um lugar físico, não poderia ser de outro modo, né? Em uma construção, mormente porque estamos na terra, estamos no mundo, não há reunião que não seja palpável, visível, embora possa também não ter um endereço constante ali de pedras e cal. Na verdade, a igreja pode se reunir em qualquer lugar, claro, o fazendo com reverência e solenidade que dignifiquem o nome santo de Cristo. E aqui eu vou fazer uma digressão para aproveitar e dizer acerca do termo desigrejado, como eu entendo, e que não é coerente com a doutrina, porque não há cristão, ou seja, aquele que se reconhece como seguidor de Jesus, que não faça parte do corpo de Cristo, muito embora o seu endereço não seja institucionalizado. O que se pode dizer é que um cristão que não faça parte de uma igreja institucionalizada, o que se pode dizer é que ele é um cristão desinstitucionalizado. Ou seja, é a igreja de Cristo, uma vez que a igreja independe de denominações, mas não integra esse cristão um organismo institucionalizado, por opção, que também é igreja de Cristo. O que importa aí é saber se a pessoa é convertida, né, se segue a Jesus, ou seja, se é cristão, e se há ajuntamento, né, com outros cristãos. Isso aí forma a igreja. Agora temos de resolver uma questão. Precisamos congregar? Nós já vimos, né? Inclusive já respondemos.